Graça e paz, abençoados! Estamos aqui com um novo tema que se chama Quem disse que a carne não tem poder? Então, o tema é Quem disse que a carne não tem poder? Amados e abençoados, vamos buscar entender neste vídeo de maneira mais clara todas as manifestações da carne, tanto as que ocorrem no espiritismo, na feitiçaria, como as que ocorrem no meio evangélico religioso. Então, amados, eu, irmão Paulo, venho aqui, antes de prosseguir neste vídeo, venho deixar bem claro que fui pastor do sistema religioso, passei por alguns ministérios no sistema religioso, pastoreei alguns ministérios chamados igrejas, da qual eu não vou estar citando o nome, que eu considero indecente e lutar contra a carne. Se você que não concorda com o irmão Paulo, tá? Não estou aqui sendo ofensivo por ninguém, estou falando a meu ver segundo a palavra, tá? Então, não vou estar aqui citando o nome, porque seria uma luta contra a carne, no nosso entendimento, o canal Luz da Graça. E quero deixar aqui bem claro que já exerci poder sobre a carne, em termos de manifestação, usando o nome de Jesus, ministrando em nome de Jesus, contra os espíritos, demônios, do qual nós vamos estar falando aqui. Então eu gostaria que você entendesse que não estamos aqui para ser ofensivo. O irmão Paulo, nos inícios dos seus vídeos, olhado sobre a visão de alguns em graça, chegou até contestar em parte algumas manifestações espirituais do sistema religioso, e o irmão Paulo vem aqui agora dar a mão à palmatória, mesmo já tendo vivido, tendo tido a experiência. O irmão Paulo agora, sob o entendimento da palavra, agora solidificado, fundamentado sobre uma essência da palavra, e não levado e não induzido pelo ensinamento dos outros. Hoje, o irmão Paulo, através do canal Luz da Graça, vem trazer uma conclusão bíblica sua. Então, eu vou estar passando uma conclusão bíblica minha, tá? Da qual eu não tenho sido impulsionado por ninguém e nem induzido por palavras. Então, amados, eu gostaria de dispor aqui para entendimento de alguns. Então, amados, já vivi essa experiência de expulsão de demônios, já me defrontei com todas as espécies de demônios manifestos aí, dentro de terreiros, de umbanda, quimbanda, candomblé. Então, todas essas coisas que esses homens chamados pastores do sistema religioso fazem, o irmão Paulo já exerceu. Mas eu não quero aqui falar de mim, eu não estou aqui para testemunhar de mim, estou aqui para testemunhar da palavra. Eu só trago esta pitada para vocês, para que vocês tenham um entendimento da mudança de pensamento de uma pessoa que pegou uma base certa, não perfeita. Sabemos que não é perfeito o entendimento, porque há muito radicalismo no meio evangélico, e então ele abandonou, e que agora, com o entendimento, vem abraçar, agora com entendimento, não dentro da visão dos evangélicos, do sistema religioso. Então entenda isso, e nós vamos estar aqui ensinando. Agora eu creio que você vai entender por que ocorre toda manifestação espiritual por meio da carne. Abençoados, vamos buscar entender neste vídeo de maneira mais clara todas as manifestações da carne, tanto as que ocorrem no espiritismo, na feitiçaria, como as que ocorrem no meio evangélico, porque dentro das igrejas evangélicas também tem manifestações que são demoníacas, tá? Que dita que é Deus que está operando, mas existem manifestações da carne lá, demoníaca. O que temos que
que entender é que, diferente de muitos que ensinam em graça, alegando que a carne foi formada com fraqueza e pelo pecado, muitos ensinam que Deus formou o homem da carne com fraqueza, né? A carne tinha fraqueza, tinha debilidades e tinha pecado, a carne já trazia o pecado. Mas isso não é verdade, porque Deus formou o homem perfeito. Na carne do homem, antes do pecado, não existia defeito nenhum. A carne era pura. Ela não tinha defeito nenhum. Ela foi criada como um receptáculo do Espírito. Ela foi criada como receptáculo do Espírito, onde Deus soprou nas narinas do homem e deu vida. A vida do corpo. Ele soprou o seu espírito, o que Deus soprou foi o espírito, o fôlego dele, e esse fôlego trouxe uma vida espiritual, que é o espírito humano. Você está entendendo, amado? Então, deu vida ao corpo. Então, o que temos que entender, diferente de muitos que ensinam em graça, alegando que a carne foi formada com fraqueza e pecado, mas isso não é verdade, porque Deus formou o homem perfeito. Deus jamais faria uma criação com condenação e fraqueza. Mas como vimos, Deus provou tudo com os olhos. Vamos lá no livro de Gênesis. Vamos ver que Deus provou tudo com os olhos. Gênesis 1:31 diz assim. Gênesis capítulo 1, verso 31 diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, né? Não só a criação como o homem, eis que era muito bom, e foi tarde e manhã o sexto dia. Então, você vê que em 6 dias Deus criou todas essas coisas. Criou a criação, a natureza, e criou o homem. E ele em tudo provou dos seus olhos e viu que era bom. Como que alguns ensinadores em graça podem dizer que Deus pegou o barro, a matéria com defeito, a matéria fragilizada, dando essa uma desculpa escorregadia para sustentar o seu ensino de equívoco de palavras. Nós, o canal Luz da Graça, não concordamos com esse ensino de que Deus formou o homem do barro, da matéria fragilizada com o pecado. Deus jamais faria uma criação com condenação e fraqueza, mas como vimos, Deus provou que tudo com os olhos. Gênesis 1:31. Agora, abençoados, o homem e a mulher, ao pecar, eles transferem para a carne a submissão e o respeito a ela. Vamos entender este ponto. Presta atenção, amados e abençoados. Quando Deus forma o homem perfeito e dá a ele um livre-arbítrio, exorta a ele sobre o perigo de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem, quando deixa de ouvir, mesmo sabendo do risco, eles tendem a entender que Deus estava negando a eles uma possibilidade de provar do fruto, de conhecer novas coisas. Então, essa é a dedução que a mulher ela teve de Deus, fez uma má ideia de Deus. Tanto que o pensamento dela, a mente dela, presta atenção, a mente dela, no coração dela, o coração da mulher, ela tendenciosa sendo carnal, ali ela já estava sendo carnal. Ela pensou consigo, aonde diz no relato que a serpente, mas essa serpente é o coração humano, em oposição a Deus, a mente humana. Então ali a mente humana, a decisão humana, já estava questionando a fidelidade das palavras do Pai, do Criador. E ali então ela come do fruto e dá ao seu marido. O seu marido, que era responsável, né, o cabeça, também se deixou se seduzir, ouvir a voz da sua mulher e comeu.
Nisso daí, a partir daí sim, agora a mulher já havia tido um mau pensamento de Deus, então ela completou o seu pecado, ela completou a sua maldade, ainda o quê? Levando o homem a pecar. Quando o homem ouve a voz da carne, ele está ouvindo a voz de si mesmo, porque a mulher foi tirada dele. Então, por isso é que a sentença, o responsável foi Adão. Deus não cobrou nenhuma responsabilidade de Eva. O maior responsável era Adão, porque a mulher saiu das costelas dele, da carne dele. Ele disse: agora vejo que tu és carne da minha carne, osso do meu osso, carne da minha carne, essa será a minha mulher. Então, ele bateu palma. Quando Deus criou a mulher bonitinha lá, tirou dele, ele falou: essa é carne da minha carne, é igual a mim. Entendeu? Então, amados, a partir daí é que surgiu a condenação, aonde, entenda por favor, aonde temos que entender que antes do pecado, Adão estava no seu estado glorificado, sem pecado. Tanto que ele estava com veste, ele não se via desnudado, ele e a mulher. Primeiro ponto que acontece quando Adão peca é ele e a mulher se vê nu. Ele perde as suas vestes de glória. Como que ele perde? Porque as vestes de glória as vestes espirituais, aonde ele, com aquelas vestes espirituais, o poder de Deus que estava sobre ele transfere para o governo de quem? Da carne. Porque ele deixou de ouvir a Deus, o governo do Espírito, entenda isso, para ouvir o governo da carne. Então, ele obedeceu a voz da sua mulher comendo o fruto, deixou de obedecer a Deus, deixou de ouvir o Espírito, e então foi ouvir a carne. Então ele entrega esse poder, ele aplica esse poder inconscientemente sobre a carne. Quando ele aplica esse poder, esse espírito de poder, olha, preste atenção, esse espírito de poder, que o espírito de poder estava sobre ele, ele cria um espírito, olha só, ele faz uma imagem errada de Deus, ele cria um ser espiritual, ele cria um espírito opositor. Ele, na sua oposição, ele cria um espírito, ele transfere o espírito dele para ser inimigo de Deus, para estar a favor da carne e não obedecer a Deus. Ele cria o chamado Satanás, o ser espiritual que existiu entre nós, da criação até o juízo. E esse espírito é que vem acusar em relação à lei de Moisés, ele é que vem dar força à carne, ele que vem trabalhar a mente e o coração das pessoas no período de Adão até o juízo. Esse espírito que estava sobre Adão vai governar a carne. Porque quando Adão despreza o governo do Espírito de Deus em espírito, que Deus se manifestava a ele, agora, sobre o espírito colocado nele, sobre a perfeição, ele torna essa perfeição imperfeita. Por isso, daí se dá o entendimento do olhar de Deus, que Deus vê agora o homem imperfeito, porque ele matou, é como se ele tivesse matado o espírito. Ele não só matou o espírito humano, mas ele matou, deixou indecoroso o espírito que havia sido posto nele, o espírito de Deus, a glória. Ele manchou a glória que estava sobre ele, o poder. Então ele criou um Deus negativo, ele criou um poder inimigo, contrário a Deus. Você está entendendo, amado? É assim que começou a rivalidade dos reinos. Assim que começou o mal. Quando Deus diz lá em Isaías 45:7 diz: eu crio a paz e crio a guerra, crio o bem e crio o mal.
eu crio a vida e que faça a morte. Ele está dizendo por quê? Porque o poder era dele, que foi posto em Adão. Mas quem criou o mal? Quem criou o mal? Foi Deus? Não, o poder era dele. Mas esse poder, quando foi colocado de forma inversa por Adão, o mal passou a existir. Deus é dominador tanto do bem quanto do mal. Ele tem diante de si a luz e tem as trevas. Mas ele não lançou sobre o homem essa polarização contrária que Adão fez no seu estado espiritual é que gerou o mal sobre a criação e sobre o homem. Você está entendendo, amado? Então veja, agora, amados, vemos que o homem e a mulher, ao pecar, ele transfere para a carne a submissão e respeito a ela, negligenciando a voz de Deus. Gênesis 3, capítulo 17. Diz assim: e disse Adão, ele disse agora ao responsável, porquanto deste ouvido à tua mulher. Mas Deus não falou para ele? Não, ele preferiu a carne, ouvir a voz da sua mulher. Portanto, deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei. Você está vendo que é colocado, Deus faz lembrança a ele de que ele recusou a sua voz para ouvir a voz da mulher? E comeste da voz que te ordenei, dizendo, dela não comerás por causa... não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado. Fala da morte física, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Fala da morte física. Então, amados, agora começa a observar conosco o que acontece após o pecado da desobediência. Vamos lá, Gênesis 3, 7. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o que acontece logo depois do pecado, de eles comerem do fruto, ó. Então foram abertos os olhos de ambos. Opa! Eles estavam vivendo num mundo espiritual aonde não via maldade. De repente, eles não enxergavam nenhum mal. Mas de repente, o primeiro mal que eles enxergam, vamos ver. E conheceram que estavam nus. Opa! Você vê que a maldade já começou a existir. Por que eles... Primeiro fato que eles perceberam que estava nu. Eles estavam nu aos olhos de Deus? Não. Aos olhos de Deus, eles continuavam fisicamente do mesmo jeito. Mas eles deixaram de estar vestido em quê? Na sua veste, com as suas vestes de poder, as suas vestes celestiais. Então, isso significa dizer que aquele poder se retirou de Adão e foi focalizado em algum lugar. Será que ele voltou para Deus? Não. Ele não voltou para Deus. A palavra não diz isso. Mas nós vamos ver para onde foi esse poder. Ele foi transferido para a carne. Esse poder que Adão estava sobre ele, aonde eu sei que muitos ensinadores em graça não aceitam a existência do ser Satanás, do ser espiritual, de Adão até o juízo. Sabemos que após o juízo ele não mais está entre nós. Não aceitam a existência de espíritos imundos, de demônios na vida do homem hoje. Dizem que é tudo mentira, tudo palhaçada, tudo ensaio. Mas nós, o canal Luz da Graça, não vamos ficar no nosso achismo. Vamos estar aqui provando mediante a palavra. Não adianta ficar eu acho, ou fazer especulações, ou fazer chocarices com palavra contra o sistema, mas não poder provar. Mas nós, o canal Luz da Graça, vamos buscar explicar da melhor forma possível. Você está entendendo, amado? Então, como vemos aqui, ó, perceberam que estavam nus e cozeram folhas de figueira
e fizeram para si. Então fizeram uma roupa temporária que iria durar talvez semanas, talvez 15 dias, no máximo um mês. Porque a folhagem se seca, se rompe, se rasga. Então isto está relacionado, podemos relacionar, está apontado, né? De forma figurada com a religião israelita. A religião israelita. Uma coisa temporária, ou está relacionada, podemos relacionar também a religião, a lei, o período da lei, uma coisa temporária. O período da lei se cobria pecados. No período após Adão, você vai ver que o pecado ele é coberto, mas que ele voltava, ele se rompia, como as folhas de figueira vai se secar, e tinha que se botar outra folha de novo, se no caso fosse Adão, fosse permanecer com ela. Então falar da religião de Israel quer dizer que é a lei que seria um período temporário. Você está entendendo, amado? Procure deixar a palavra entrar no seu entendimento e analisar comigo pela palavra, não pelo que as pessoas falam. Vamos lá. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, né? Vestimenta. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, que Deus sempre vinha se apresentar a eles, conversar com eles, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor. Ora, ele sempre conversava agora, segundo ponto, perceberam que estava nu e passou agora, vê que a natureza da carne está existente. Eles se viram nu, condenação na carne. E outro ponto que trouxe condenação na carne, outra condenação da carne, medo de Deus. Medo de Deus, condenação. A olhar para Deus com um olhar condenatório. E esse olhar condenatório, após Adão, vai durar até o juízo com uma visão errada de Deus. Todo o povo hebreu, todo o povo judeu daquela época, nós vemos nas escrituras, eles faziam uma ideia errada de Deus. Quando acontecia uma fatalidade, eles diziam que era Deus, como muitos em graça estão dizendo, tudo é Deus. Jó, quando veio aquele mal sobre ele, disse, o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eles, pelo estado de condenação deles, eles olhavam que era Deus que trazia o mal para as pessoas. Trouxeram um cego diante de Jesus e falou, Senhor, trouxemos esse cego aqui, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus falou, nem ele, nem seus pais. Mas isso se aconteceu nele para que se manifestasse nele a glória de Deus. Você está entendendo? Então esse olhar condenador você vê em toda a escritura. E que se você for pegar de forma literal, onde diz que um vento de Deus, Jó diz lá, um vento de Deus, o servo de Jó diz, eles já tinham esse entendimento, todos os homens. Eles falavam, um vento de Deus veio e destruiu tudo. Fogo de Deus caiu do céu, como se Deus tivesse feito isso. Os discípulos, quando viram Jesus vir no meio do mar lá, de encontro a eles, para não deixar eles sozinhos, eles falaram, um fantasma, e Jesus falou, calma, sou eu. E Pedro, duvidando, disse, Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo. Você está vendo como é que, a partir do pecado, o entendimento errôneo de Deus passou a prevalecer nas pessoas, a partir do pecado de Adão, até o juízo? E ainda hoje, muitas pessoas com entendimento literal têm dito que é Deus que faz o mal, que é vontade de Deus. Se é vontade de Deus, esse Deus pregado é um Deus louco, bitolado, bipolar, porque ora ele está de bom ânimo, ora não está. Ele cura e daqui a pouco ele vem matar. Mas, irmão Paulo, mas está escrito lá em Isaías 45, eu curo, eu mato, eu crio a paz, faz a guerra. Então, sobre esse entendimento equivocado, errôneo, Deus, quando está falando essas coisas, ele está falando que o mal que ele permite que venha sobre a vida das pessoas, ele é capaz de curar.
a morte que veio sobre a vida de muitas pessoas, ele é capaz de ressuscitar. Ele está demonstrando a sua soberania, mas isso não é radicalismo de dizer, porque se você ensinar isso, então está sendo contraditório com a palavra, diante de um Deus que chega para Ezequias, manda Isaías sentenciar a morte, e daqui a pouco ele retira a sua palavra e dá mais 15 anos. Quando Ezequias vai, exerce humildemente uma oração, implorando misericórdia, ele vai lá e retira. Ora, que ensino é esse? Então, amados, temos que ter um perfeito entendimento. Existem pessoas pregando um Deus de confusão em graça. Está pior do que o sistema religioso. Está ficando pior do que o sistema religioso. Muitos estão atacando o sistema religioso. O irmão Paulo busca hoje ensinar o que é verdade. E se o sistema religioso está certo, eu vou dar a mão à palmatória. Mas não podemos fugir da verdade. Temos que ter humildade. Se é a verdade, prega a verdade. Ainda que doa a nós em sabermos que estamos errados, que estivemos errados em relação a eles, ao que eles ensinam. Você está entendendo, amado? Humildade é a essência de Deus. Humildade e amor são juntos. Se você tem o amor de Deus no seu coração, a humildade tem que brilhar, porque se ela não brilhar, este amor para nada presta. Esse amor é imperfeito, não é divino. Então, amados, vamos aqui ver aqui. Vemos que eles tiveram os olhos abertos. Vamos ver aqui. Vamos ver no verso 8, continuar. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Olha, ele queria um diálogo. Ó. E ele disse, Adão disse, por detrás das árvores: ouvi a tua voz soar no jardim, temi. Ó a condenação que passou a existir em relação ao homem, a visão que o homem passou a ter de Deus. E todos carregaram essa visão errada até o juízo. E ainda hoje alguns estão abraçando isso. Ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu. Tá vendo a condenação da carne no homem? Existe muitos hoje que estão pregando essa condenação na carne, que tudo é Deus, que o mal é Deus. Aqui, ouvi a tua voz soar no jardim, temi. Temeu por quê? Deus não falou nada ainda? Deus não condenou ninguém? Porque estava nu, escondi-me. E disse Deus, olha o que Deus agora vai falar para Adão. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Você está vendo? Deus só perguntou: cadê as suas vestes? Quem é que tirou as suas vestes? Quem tirou as suas vestes? Ele transferiu para carne. As vestes celestiais, o poder celestial, ele transferiu para carne. Opa! Iluminação do Pai. Ele transferiu as vestes dele para a carne, o poder celestial para a carne. Quem te mostrou que estava nu? A ele, Deus já sabe. Deus, ele é onisciente. Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Ele fez uma pergunta proposital para Adão. Comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste, né? E disse Adão, agora ele vem culpar a mulher. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu e comi. Ele estava certo, ele falou uma verdade, mas quem era o responsável? De quem a mulher foi tirada? Quem era o cabeça? Adão. Então, Adão é que tinha que sofrer a sentença, ele que era o responsável. Então Deus depois vai argumentar com a mulher, e a mulher joga a culpa para a serpente. Olha, essa serpente descrita aqui, ela não é um ser físico, nunca foi. Essa serpente foi colocada para poder trazer o ensino, para ter uma compreensão, porque se a mulher falasse assim: não, Senhor, olha só, em pleno início da criação, ela fala: não, Senhor, é que veio uma caraminhola na minha cabeça, uns pensamentos de que, ela iria falar assim com Deus: eu pensei aqui o Senhor que não queria que eu comesse. Não foi.
Então, Moisés, como veio dos palácios de Faraó, e o símbolo da serpente era um símbolo de poder desde a Mesopotâmia, desde antes do povo egípcio. Então Moisés, na sua sabedoria e compreensão, ele viu que a serpente para Faraó demonstrava poder de dominação. Então, o que Adão fez? Ele descreveu a serpente, porque ele viveu nos palácios de Faraó. Ele era um dos príncipes. Então ele falou, olha, ele colocou a serpente, disse o Senhor, e disse a mulher, por que fizeste isso? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Quem foi a serpente que enganou ela e comeu? O próprio coração. Por que então, irmão Paulo, então, você está dizendo então, irmão Paulo, que a carne já tinha fragilidade, já tinha pecado. Você acabou de... Ih, meu pai.